Então vamos continuar. Eu fiz uma pausa aquele dia, não deu para continuar gravando. Então vamos continuar hoje a partir do verso 38. Jesus diz o seguinte: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aqui Jesus deixou bem claro. Ele desce do céu não para fazer a vontade dele, a vontade daquele que enviou a ele. Esse ele veio fazer a vontade. Não é a vontade do homem, embora pareça bom aos nossos olhos algumas das coisas que a gente pensa ser verdade, mas Jesus veio fazer o que é a vontade de Deus. E ele mesmo vai dizer qual que é a vontade de Deus. No verso 39. E a vontade do meu Pai que me enviou é esta. Aqui a gente poderia também entrar em muitos detalhes, porque você vai ver que aqui é um resumo geral da vontade do Pai. Por exemplo, nas epístolas de Paulo, Paulo vai dizer que a vontade de Deus é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso está em Hebreus, mas Paulo fala disso em Efésios 4, se eu não me engano. Depois eu vou buscar esses versos, que a vontade de Deus é a santificação. Jesus também fala: a vontade do meu Pai é que criais no seu nome, ou que criais naquele que o enviou. Então, Deus tem muitas vontades, só que essa vontade que Jesus vai falar aqui se resume tudo. Porque a santificação, crer em Deus, tudo isso está relacionado com o arrebatamento da igreja. O sonho de Deus é fazer com que a esposa se encontre com o esposo. Essa é a vontade de Deus. E há um processo para isso. Então, Jesus vai falar: a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que meu Pai me deu se perca, mas que eu o ressuscite. Todo mundo concorda com isso, né? Mas que eu o ressuscite. Agora, muitas pessoas não concordam com essa parte do texto. Mas que eu o ressuscite no último dia. Aqui não diz que eu ressuscite 3 anos e meio antes da grande tribulação, mas que eu ressuscite 7 anos antes da grande tribulação. Parece bom aos nossos olhos isso, mas essa não é a vontade do Pai. É no último dia. E o último dia não é 7 anos antes da grande tribulação. Porque 7 anos antes da grande tribulação não é o último dia. E esse último dia que Jesus fala aqui é o que está nos profetas. O dia da ira de Deus. O grande dia que é chamado pelos profetas, pelo Espírito de Deus que estava nos profetas e pelo próprio Senhor Jesus como o último dia. Paulo não fala que ele queria que alguns alcançassem misericórdia naquele dia? Aquele dia, Paulo se refere a um dia especial. O dia em que Deus vai julgar o mundo. E você vai encontrar isso aqui várias vezes. Jesus vai fazer questão, como isso é muito importante, Jesus vai fazer questão de repetir isso muitas vezes como se ele não tivesse falado antes. Isso quer dizer que é muito importante. E ele vai falar a respeito da ressurreição. Agora você vai ver o que isso tem a ver com o arrebatamento. Porque Jesus está falando do arrebatamento aqui. Embora muitos não consigam enxergar isso, quando você sabe o que significa arrebatamento, o que é necessário acontecer para se suceder ao arrebatamento, você vai ver que Jesus está falando do arrebatamento aqui. E olha que ele continua dizendo no verso 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. Ó, de novo. Que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. De novo. No último dia. Isso está em João, capítulo 6. Mas eu separei aqui, ó. Nós estamos no verso 40. 4 versos depois, Jesus continua. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. De novo, já é a terceira vez. Terceira vez que Jesus fala de ressurreição daquele que crê nele no último dia.
Nós lemos o verso 44. 10 versos depois: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus já previa aqui que muitas pessoas falariam de um arrebatamento secreto, a qualquer momento. Jesus já previa isso. Ele sabe o que vai acontecer até depois do milênio. Conhece os nossos pensamentos. O que nós vamos pensar quando a gente nem existia ainda. Esse era o ensino do Senhor Jesus. Ele já falou 4 vezes aqui de uma ressurreição no último dia. Agora, pensa bem. Quando Jesus fala, eu o ressuscitarei no último dia, é o mesmo dele dizer, eu o arrebatarei no último dia. Aí você pode dizer, não, você está acrescentando coisa na Bíblia aí. Não está falando eu arrebatarei, está falando eu ressuscitarei. Agora eu pergunto para você, Paulo disse, quando ele fala do arrebatamento, por isso que eu digo que muitas pessoas não entendem o que é arrebatamento. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, que o mesmo Senhor vai descer do céu com a trombeta, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois os vivos serão transformados. Isso ele acrescenta em 1 Coríntios 15. E aí ele fala que nós seremos arrebatados até os ares, encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. Ou seja, o que é necessário para o arrebatamento acontecer? É necessário os mortos ressuscitarem primeiro. Como a igreja vai ser arrebatada até o Senhor se ele não ressuscita os mortos primeiro? Quando Paulo fala isso, você tem que colocar muita atenção nisso porque tem significado, não é à toa. Ninguém vai ser arrebatado até os ares e lá nos ares ressuscitar. Os mortos vão ressuscitar primeiro. Agora eu pergunto para você, quem é que ressuscita os mortos? Jesus mesmo disse aqui em João 6 que ele é que ressuscita os mortos. Eu o ressuscitarei no último dia. Quem? Aquele que crê nele, aquele que come a carne dele, bebe do sangue dele, aquele que vê o Filho do Homem nele crê. E ele fala isso por vários ângulos. Ou seja, quando Jesus fala eu ressuscitarei no último dia, ele está falando eu arrebatarei no último dia. Porque ninguém vai ressuscitar para ficar zanzando pela terra. É claro que tem coisas para se falar aí no dia da ressurreição da igreja. Se você conhece sobre as festas, você vai ver que tem coisa para se acrescentar aí no meio. Mas eu estou falando de um modo panorâmico, só para você entender o que é arrebatamento. Ninguém vai ser ressuscitado para ficar andando na terra, à toa. E quando acontece a ressurreição, acontece o arrebatamento. Sem ressurreição, sem arrebatamento. Então, quando se fala de ressurreição, se fala de arrebatamento. Então, não estou acrescentando nada. Jesus apenas quis deixar essa palavra para que os que fossem entender de arrebatamento e também iriam entender que ele estava falando de arrebatamento. E isso ele já previa, que através desses versos, dessa soma, desses textos, muitos que estudam a palavra de Deus, sinceramente, iriam desfazer certas doutrinas. Para ser mais exato, um arrebatamento secreto. Porque quando se prega um arrebatamento secreto, automaticamente se prega uma ressurreição secreta. E quando se prega um arrebatamento a qualquer momento, automaticamente se prega uma ressurreição a qualquer momento. E uma ressurreição a qualquer momento não é o último dia. Muitos creem que a igreja vai ser arrebatada e que o mundo vai continuar no governo do anticristo, os judeus vão sofrer e os que não creram vão ficar e vão ter uma segunda chance e vão morrer pelo seu próprio sangue. Isso é uma blasfêmia já, né? A pessoa não foi salva pelo sangue de Cristo, agora vai ser salva pelo seu próprio sangue, ou seja, vai ter que morrer para poder ter vida, crendo no Senhor Jesus. Aí já entra um monte de doutrina maluca. Mas essa é a vontade de Deus? Jesus disse que não. A vontade de Deus é que ele arrebate a igreja no último dia. Então tem muita coisa para se falar ainda. Tem mais versos que falam da ressurreição no último dia. Eu não li. Por exemplo, você pode ler aí em casa.
se encontra em João 11, no verso 24, e em João 12, no verso 48. Eu deixei esse daqui para você meditar. Eu vou fazendo mais vídeos aí para você somar com esses. Vai assistindo e que Deus te abençoe.